Sabe quando uma única nota errada pode estragar uma apresentação inteira? Agora, imagina só se o próprio músico se tornasse um instrumento quebrado. A gente vai mergulhar em como uma nova forma de literalmente ver o som está salvando carreiras que pareciam perdidas para sempre. Vamos lá. Pensa num músico profissional, no auge da carreira, e de repente o instrumento dele simplesmente para de responder. É o pesadelo de qualquer artista, né? Só que o detalhe crucial é que o problema não está no instrumento que está nas mãos dele. Pois é, o instrumento que falha não é feito de metal nem de madeira, é uma parte complexa do próprio corpo do músico. A gente está falando da embocadura, o verdadeiro motor por trás de cada nota produzida. Então, o nosso roteiro de hoje é este. A gente vai desde o problema devastador até a solução inovadora. Vamos entender a anatomia, o diagnóstico e, claro, o caminho para a recuperação. Olha, para um músico de sopro, uma disfunção na embocadura não é só uma lesão, é uma verdadeira crise de identidade. A ferramenta que ele usa para se expressar através da música é simplesmente arrancada dele. E os sintomas, nossa, são devastadores, não é nada sutil. A gente está falando de tremores nos lábios, vazamento de ar que impede de sustentar uma nota. Cada um desses problemas transforma o que era paixão em pura frustração. Ok, mas para entender a lesão, a gente precisa primeiro entender a máquina por trás dela, certo? E a embocadura não é um músculo só não, é um sistema e um sistema incrivelmente complexo. A embocadura é basicamente uma rede super intrincada. É a coordenação precisa entre dezenas de músculos e tecidos que permite ao músico esculpir o ar, transformando o simples sopro em música. E essa analogia do cordame de um navio é perfeita. No coração de tudo isso está o modiolo. Ele é o ponto de convergência, o centro onde as forças de vários músculos se encontram e se equilibram. Se essa amarração falha, todo o sistema perde a tensão necessária. E aqui estão os principais atores dessa orquestra. Cada um desses músculos tem um papel super específico e todos trabalham em perfeita harmonia. É como uma orquestra dentro do rosto, e os músicos passam anos, às vezes décadas, treinando essa coordenação até a perfeição. Só que, por muito tempo, diagnosticar uma lesão nessa área era um desafio gigantesco. Os médicos simplesmente não conseguiam ver o que estava acontecendo lá dentro em tempo real. Mas isso mudou, e mudou completamente. Para entender a diferença, pensa assim, a abordagem antiga era como tentar ouvir uma conversa através de uma parede grossa. Você sabe que algo está acontecendo, mas é tudo meio abafado, impreciso. Já a nova abordagem, com ultrassom dinâmico, é como ter uma câmera dentro da sala, filmando todo ao vivo enquanto a ação acontece. Bom, vamos ver então como isso funciona na prática. Porque não é só ligar o aparelho de ultrassom. O segredo está em como e principalmente quando usá-lo. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada de toda a técnica. A lesão, muitas vezes, só se torna visível sob a pressão e a tensão da performance. Escanear em repouso não revelaria o problema. É preciso ver o sistema em funcionamento para encontrar a falha. Esse processo é super metódico. Cada uma dessas 4 posições oferece uma perspectiva diferente, permitindo que os médicos construam uma imagem tridimensional e funcional completa da embocadura em ação. Assim, eles conseguem identificar exatamente onde a cadeia muscular está se rompendo. Com essa visão sem precedentes, os médicos agora podem não apenas confirmar uma lesão, mas também classificá-la com uma precisão incrível, entendendo a real dimensão do dano. E esse sistema de classificação é fundamental. Ele transforma uma queixa subjetiva, como "não consigo tocar", em um diagnóstico objetivo. Um grau 1 pode ser só uma inflamação que aparece como um brilho maior no ultrassom. Mas um grau 2 ou 3, aí já estamos falando de dano estrutural real, um rasgo que exige uma intervenção. Isso ilustra perfeitamente a gravidade do que pode ser encontrado. Imagina soprar um balão com um furo. É exatamente o que acontece aqui. A integridade da parede muscular se foi e a pressão do ar faz com que o tecido interno vaze através da ruptura. É um verdadeiro colapso funcional. Um diagnóstico preciso é o primeiro passo, claro. Mas o verdadeiro avanço está em como essa precisão permite um tratamento que é muito mais direcionado e eficaz. A solução é tão inovadora quanto o diagnóstico. Usando o mesmo ultrassom como um GPS,
Os médicos injetam agentes regenerativos, como o plasma rico em plaquetas, o famoso PRP, que é extraído do próprio sangue do paciente, diretamente no local da lesão. Isso estimula a reparação natural do corpo. E os resultados são realmente impressionantes, 81%. Esse número representa a porcentagem de músicos em um estudo de caso que relataram melhora e conseguiram voltar a se apresentar regularmente. E o contexto aqui é crucial. Esses músicos não tinham lesões recentes. Eles sofriam, em média, há quase 4 anos, provavelmente tentando de tudo sem sucesso. E em apenas 4 meses, em média após esse tratamento, a grande maioria estava de volta ao palco. E não se trata apenas de como os músicos se sentem. Os exames de acompanhamento mostram a prova visual. As rupturas que antes eram visíveis no ultrassom agora aparecem como tecido curado e contínuo. A estrutura foi fisicamente reparada. Isso nos leva a uma questão final bem instigante. A capacidade de visualizar e tratar com precisão essa complexa musculatura facial abre portas para muito mais do que apenas a música. Pensa só em pessoas se recuperando de derrames ou de cirurgias faciais. Essa mesma tecnologia que devolve a um trompetista seu agudo brilhante poderia um dia ajudar alguém a recuperar a fala ou a capacidade de engolir. É uma bela demonstração de como uma solução focada num nicho pode ter implicações que ecoam muito, muito mais longe.